Vamos começar a nossa leitura em Mateus. Bom, irmão? Mateus capítulo 26. A partir do verso 47. Falava ele ainda, e eis que chegou Judas, um dos 12, e com ele grande turba com espadas e porretes, vinda da parte dos principais sacerdotes e dos anciãos do povo. Ora, o traidor lhes tinha dado este sinal: aquele a quem eu beijar é esse, prendei-o. E logo, aproximando-se de Jesus, lhe disse: salve, mestre. E o beijou. Jesus, porém, lhe disse: amigo, para que vieste? Nisto aproximaram-se eles, deitaram as mãos em Jesus e o prenderam. E eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, sacou da espada e, golpeando o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe a orelha. Então Jesus lhe disse: embainha a tua espada, pois todos os que lançam mão da espada, a espada perecerão. Acaso pensas que não posso rogar a meu Pai, e ele me mandaria neste momento mais de 12 legiões de anjos? Como, pois, se cumpririam as Escrituras segundo as quais assim deve suceder? Naquele momento, disse Jesus às multidões: saístes com espada e porretes para prender-me, como a um salteador. Todos os dias, no templo, eu me assentava convosco e ensinando, e não me prendestes. Tudo isto, porém, aconteceu para que se cumprisse as Escrituras dos profetas. Então, os discípulos todos, deixando-o, fugiram. Santo Espírito, essa é a tua palavra. Por isso, em nome do Senhor Jesus, nós pedimos ao Senhor o discernimento, a graça de poder entendê-la, de poder perceber Jesus em tudo. É em nome do teu Filho amado que a gente ora, Senhor. Amém. Ô Zé, será que não tem como ligar um ar? Isso aqui fica muito barulho. Não sei o que vocês acham, tá muito... Era bom, tem uns mosquitinhos aqui. Eu falei assim, será que eu vou bater palma hoje, o pessoal da internet vai ver eu batendo palma aqui, ó. Acho que só um aí, Zé, já tá bom. A realidade do Evangelho e da religião, ela sempre traz algumas características que são peculiares. Quando a gente olha, por exemplo, para uma pessoa que vem, de alguma forma, pavimentar uma estrutura, aplanar um caminho, como no caso de uma transição bem feita, que deve acontecer entre uma realidade e outra, por exemplo, entre o Velho Testamento, entre a Antiga Aliança e a Nova Aliança, você encontra um personagem fantástico que é João Batista, por exemplo. João Batista, ele era filho de sacerdote. Ele tinha toda uma história atrelada com a história de Jesus, Ele foi cheio do Espírito Santo com a visita da mãe de Jesus, grávida de Jesus. E ele, a gente já estudou isso aqui algumas vezes, ele de fato representa uma mudança, Ele representa uma nova ordem. Por quê? Porque a ordem estabelecida do ponto de vista religioso do templo, segundo João Batista, que poderia ser contado entre um grupo, dentro das várias divisões que são
colocados na vida e na sociedade judaica, e mesmo dentro do contexto religioso, como os saduceus, os sicários, os zelotes, os fariseus. João Batista também pertencia a uma dessas divisões, a um desses grupos, né? Os essênios, alguns vão dizer. E os essênios buscavam essa estrutura mais pura, eles primavam por uma pureza, por uma separação, por um não envolvimento com o cotidiano. A ideia de santidade, a ideia de pureza é muito forte a partir dos costumes, a partir de algumas coisas que podem ser claramente percebidas. Isto está sobre nós até hoje, né? Às vezes, quando a gente fala, por exemplo, sobre santidade, a gente entende santidade como uma conduta, como uma forma, um padrão, uma forma, um trilho por onde se segue, e a partir do momento que você consegue trilhar esta estrada, este caminho, esta delimitação, você então consegue se avaliar como santo e ser avaliado pelo outro como santo, né? Isto gera em nós uma certa segurança. Nós gostamos desse tipo de coisa. Nós temos dificuldade com o chamado do Evangelho que diz: sai da tua terra, sai do meio dos seus parentes, sem uma certeza muito concreta, sem uma definição clara. Nós podemos perceber na nossa sociedade, mesmo em nós, este desejo de poder avaliar todas as coisas, uma vez que nós comemos da árvore do conhecimento do bem e do mal, e a árvore do conhecimento do bem e do mal serve exatamente para isso. Serve para que a gente possa ter a condição de avaliar as realidades que se nos apresentam. É difícil para nós andarmos e entendermos a vida a partir de uma aventura, né? De um chamado que não se explica muito a mim, de um Deus que eu não vejo, né? É difícil andar em direção a uma voz, né? É difícil deixar terra. Terra é chão, é onde eu me sinto. Eu lembro de uma vez que, moleque, eu fui na exposição e eu tomei além da conta, né? E eu perdi a carona. E minha avó morava no Jardim do Sol, eu morava lá no Guanabara, aqui no Guanabara. E eu lembro que eu vim a pé lá da exposição até o Jardim do Sol. Fala, Fernando. E quando eu vi a casa da minha avó, eu comecei a chorar. Coisa de bêbado, né? Assim, seguro, né? Eu me achei seguro. Terra da gente é um negócio assim espetacular, né? Já fiquei perdido no exterior e você se sente assim: meu Deus, eu vou morrer aqui, que troca, não conheço ninguém, né? Terra dá essa sensação muito poderosa. Família, então, né? Se a gente estiver no meio dos nossos e tal. Agora, isto é próprio da estrutura religiosa que nos foi introjetada de alguma forma, que faz parte da nossa concepção mental, né? E mesmo no caso de João Batista, que então representa um novo momento, ou seja, ele tem um discurso que questiona o templo, né? Que questiona a realidade do templo, os sacerdotes, ele questiona a estrutura religiosa. Isso por si já é algo fantástico, ou não é verdade? Ou seja, cara, você está enfrentando uma realidade tão poderosa, mas ao mesmo tempo que ele enfrenta essa realidade e que ele se propõe como alternativa ao templo, uma vez que as pessoas, não só o povo ia atrás dele para serem batizados, mas também os próprios sacerdotes iam até ele, tamanho era o poder do seu discurso e tamanho a sua autoridade, né, ministerial, vamos dizer assim, tamanho o reconhecimento que ele obtinha, o testemunho que ele obtinha em relação à sua cultura, à sua sociedade, à sua religião. Mas mesmo ele trazia como meio de explicitar a sua vida com Deus também
representada por uma realidade externa, né? Ela era epitomizada, representada de tal forma que as pessoas o identificavam claramente. Então, no meio dos discípulos de João, era muito fácil você perceber quem era João, porque ele é um cara sui generis, ele é um cara especial, é um cara que primeiro não come o que todo mundo come. Na verdade, as escrituras vão dizer que ele se alimentava de gafanhoto e mel silvestre. Ele é um cara que não está vestido como todos, né? A maneira como ele se veste é com couro de camelo, mas ele também, o corte desta roupa é como uma estola sacerdotal. Ele também tem um cinto amarrado ao peito. Ele é o tipo de cara de difícil acesso. Você não consegue acessá-lo com muita facilidade. Por quê? Porque ele fica lá no deserto. Se você quiser encontrar com ele, você precisa ir ao endereço dele. Ora, se isso não é a mesma coisa do Deus do templo. O Deus do templo também tem endereço. É um cara que você precisa ir num lugar para encontrá-lo. É alguém que você precisa ir lá, ele está dentro de uma estrutura. Mesmo que a palavra de Deus, mesmo que Isaías lá atrás houvesse profetizado o fato de que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, né? Mas o templo já estava profanado, ele representa uma mudança, mas você percebe como é difícil para o próprio João Batista romper com algumas estruturas que são fortes no coração, devido à sua criação, sei lá, a sua maneira de formação, ainda que ele esteja ali para pavimentar uma realidade, para aplanar o caminho do Senhor, ele sofre toda essa tensão, essa pressão da religiosidade. E isso não é diferente comigo e com você, não é verdade? Às vezes a gente acha que tem menos, né? A gente acha que está isento dessa estrutura. Mas uma coisa, por exemplo, que é difícil a gente abrir mão é a questão do mérito, por exemplo, né? Essa é uma questão tão forte que quando a gente vai para o capítulo 11 de Mateus, a gente percebe que aquilo começa a complicar a vida de João Batista. Eu não estou aqui para falar de João Batista, estou dando só uma introdução acerca do texto que a gente vai falar. Contudo, essa introdução é necessária. João Batista tem uma preocupação ouvindo ele acerca das obras de Jesus. Enviou 2 dos seus discípulos a lhe perguntar: és tu mesmo que havia de vir ou devemos aguardar outro? Ora, João Batista é o cara que teve muitas experiências com o Senhor. Ele teve uma experiência de nascimento, de geração, de concepção, melhor dizendo. Ele teve uma experiência de ser cheio do Espírito. Ele teve a experiência de ter a revelação de que eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele teve a experiência de ver o Espírito Santo descer em forma corpórea como que de uma pomba, de ouvir a voz de Deus dizendo: este é o meu filho amado em quem tenho todo o meu contentamento. Mas nenhuma destas experiências foram suficientes para arrancar do seu peito a dúvida diante do novo. O Evangelho é algo extremamente inaugural. O Evangelho é algo que, de fato, põe um fim a esta estrutura que a gente pode, de alguma forma, avaliar. Jesus, falando para Nicodemos, quando ele vai expressar a dinâmica do novo nascimento, ele diz que é como o vento. Ele explica sem explicar. Ele aponta uma ideia, mas a ideia nos traz mais inconstância ainda. Ou seja, ele diz assim, você ouve a sua voz, você o percebe. Grave essa palavra, percebe. Mas você não sabe de onde vem e você não sabe nem para onde vai. E ele compara todo aquele que é um filho de Deus. Se você e eu temos a testificação do Espírito de que somos filhos de Deus, nós entramos, portanto, nessa comparação. Ele compara todo aquele que é nascido do Espírito, nascido do alto, como a este vento. Assim é todo aquele que é nascido do alto.
Ou seja, alguém que você não consegue discernir direito. Você tenta estabelecer cânon. Você tenta estabelecer um padrão. E nós tentamos estabelecer isso o tempo inteiro. Tem gente que você olha e diz assim: esse cara não é crente, não. Tem gente que jura para você que nasceu de novo e você jura que o cara não nasceu também, né? Não é verdade? Eu estava no Rio de Janeiro sem saber onde ia dormir no primeiro dia, porque eu só consegui hotel para o dia seguinte. Os hotéis todos lotados no Rio de Janeiro. E aí aconteceu que eu fui para a final lá da Olimpíada. Meu cunhado me mandou o convite. Eu falei: vou, né, cara? O que você acha? Era, né, irmão? Falei: vou. E aí... coisa de cunhado. E aí eu fui pro campo. Não, eu cheguei lá preocupado, conversei com o Jodson aqui, falei: Jodson, não, tem um amigo meu que é taxista lá e tal, ele já vai pegar você no aeroporto, não sei o quê. E eu todo aqui armando na minha cabeça, e quando eu toco o avião, assim, toca no solo, que eu ligo o celular, já começa... Aí eu vou ver, tem um amigo meu, Figueiredo. Ele é diretor da base do Atlético Mineiro. Ele me chama de Xandão. Eu falei: Xandão, já chegou no Rio? Aí eu falei assim: acabei de parar aqui o troço. Aí ele falou assim: bom demais, tô aqui na frente do aeroporto, tô te esperando, desce. Aí eu desci, ele já me catou, me levou para casa dos pais dele. Cheguei lá, tinha um feijãozinho preto, um arroz, uma salada e um contrafilé na milanesa. Jesus amado. Eu comi aquilo, eu falei: gente, vocês me desculpem, eu vou repetir. E de repente eu estava lá com a minha família, minha cunhada, minhas sobrinhas, no Maracanã. E beleza, e eu ali, aí veio o sobrinho do Glenn me falar comigo. Falei: irmão, tu vai precisar de... Eu falei: irmão, eu não sei de nada da minha vida, eu tô aqui nesse bolo louco, conforme for eu te grito. Ele falou: beleza. E quando eu vi, eu estava dentro do hotel da seleção. Eu estava no andar dos caras, os caras passando ali, todo festejando. E daqui a pouco eu estou na festa do lugar. E aí eu estou sentado na mesa com o meu cunhado, e aí o pai do Neymar fala assim, alguém vem, um assessor, sei lá quem que é, o cara chega pro meu cunhado e fala assim: o pai do Neymar quer falar com você. Aí ele falou assim: tá bom, vou indo lá. Ele falou: não. Ele falou que ele vem aqui. Aí ele falou: tá bom, né? Ele ficou. Daqui a pouco chega o pai do Neymar. Aí começa a falar, agradecer, falar do que tinha acontecido, não sei o que. E daqui a pouco ele me olhou, ele me apresentou, a gente ficou ali conversando. Daí ele falou assim: você viu a faixinha do menino? Aí eu falei: vi. Tava assim, 100% Jesus, né? E aí eu disse assim, aí ele falou assim: mas nós temos que glorificar o nome do Senhor. Ele falou isso, eu falei: Jesus amado, o que esse homem está falando? Estou falando isso para dizer assim, nós olhamos para uma pessoa dessa e nós dizemos assim: isso aí não tem nada a ver com Deus, né? A gente acha que futebol, por exemplo, não tem nada a ver com Deus. A gente acha que Deus está lá no culto no domingo. E o cara sabe dos problemas, das complicações que irão acontecer, mas ele sabe do compromisso que ele tem de dar glória ao Senhor. Jesus, quando ele começa seu ministério, ele entra numa sinagoga, ele fala sobre a missão que está sobre a vida dele, sobre a unção que está sobre a vida dele, e todo mundo o admira. Mas quando ele diz assim, por exemplo, havia muitas viúvas em Israel, mas nenhuma delas Deus usou para alimentar o profeta. O profeta não foi enviado para nenhuma viúva de Israel. O profeta foi enviado para uma viúva lá de Serepta, de Sidom. Quando ele diz assim, havia muitos leprosos em Israel, mas vocês sabiam que nenhum deles foi curado. O único que foi curado foi Naamã. Só que Naamã era sírio.
um general que invadiu Israel. E aí as pessoas querem matá-lo, as pessoas querem lançá-lo do alto da cidade. Jesus precisa sair correndo, escapar. Como ele instrui seus discípulos no capítulo 10 de Mateus: se alguém quiser prender vocês fogem para outra cidade. A gente quer um padrão, uma definição de quem é Deus. E Deus está dizendo assim: viu, não dá mais para me controlar, não dá mais para me definir. Esse Deus definível, esta vida cristã definida, acordada, chata, esta vida não me expressa. Isso é um bonsai, sei lá como é que chama esse troço. Isso é uma árvore que você foi colocando arame aqui e ela vai ficando... Ela fica do jeito que você quer, mas ela não tem a expressão da vida, ela não consegue dar testemunho de Deus. Ela simplesmente dá testemunho de você mesmo, ela dá testemunho do seu comportamento, ela vai dizer como você é um bom cidadão, como você é uma boa pessoa, como você paga bem suas contas. Mas a gente não toca em nada mais além disso, porque nós não tocamos na vida, porque a vida ela é um mistério. Me explica a vida para mim. Se você souber dizer para mim de onde vem o vento, para onde ele vai, de onde vem a vida, como ela se expressa, isso é possível só à religião, mas não ao Evangelho. O Evangelho é algo que você não controla, é algo que você não define, é algo que você não sabe, é algo que você não consegue perceber de modo tão evidente. Você não consegue definir de forma tão evidente. Você não consegue formatar. A religião, sim. Você não consegue saber quem é Jesus a princípio. Você precisa de um código. O texto que nós lemos. Os caras, a patrulha dos sacerdotes, chegam, mas eles iam olhar e eles não iam ver uma roupa diferente em Jesus. Eles não iam ver Jesus numa posição diferente. Eles não iam ver uma comida diferente. Eles não iam ver uma bebida diferente. Eles não iam perceber um tratamento diferente. Eles precisavam identificá-lo. E a partir disso, é como se nós estivéssemos aqui. Quem é Jesus, né? Eu estou aqui falando, né? Eu sou o cara que tem uma câmera virada. Os caras chegam e já me prendem. Mas no caso de Jesus, não. Precisa de alguém lá. Ó, eu vou dar um sinal para vocês. Eu vou beijar o cara que vocês têm que prender. Porque a religião, ela é óbvia. Você consegue definir quem está andando de acordo com ela. E quem andar de acordo com ela vai receber os louvores que ela tem. Mas o Evangelho não é óbvio. Mas ele é perceptível. Essa é a palavra. Pense numa estrutura urgente. Os caras estão chegando, em 5 minutos eles têm que resolver, Eles têm que resolver quem é Jesus. Agora, se eles sentassem ali com aqueles caras e começassem a ficar ali uns 5, 10 minutos a mais, já eles iam descobrir quem é Jesus. Não ia precisar do beijo. Porque ainda que você não possa discerni-lo, que você não possa vê-lo de forma tão evidente, tão óbvia, você vai poder distingui-lo com a relação. O Evangelho é uma realidade de relação. Então às vezes a gente acha assim, bom, se Jesus era esse cara tão imiscuído, tão misturado, tão comum, eu também devo ser comum. É claro. Não é uma questão que você deve, é uma questão que você é de fato, eu e você, do ponto de vista do reino. O que faz da gente pessoas especiais são os critérios deste mundo caído. Então eu não sei quantos títulos você tem, de repente você tem alguns que vai fazer de você uma pessoa especial, só que os seus títulos não valerão de nada no reino de Deus.
Eu não sei quanta grana você tem. De repente você tem muita grana. E isso faz todo sentido para o nosso mundo. Mas no reino de Deus isso não faz absolutamente nenhum sentido. Talvez você seja um pastor, né? Isso te faça uma pessoa distinta, sublinhada. Mas isso não faz absolutamente nenhuma diferença no reino de Deus. O que faz a diferença? O que faz a diferença é quando nós começamos a perceber na caminhada esse tipo de relação. Com quem você vive, de quem você aprende. Sabe? O cara olha para você e diz assim, viu? Você parece do mesmo barro que eu. Mas você perdoa com facilidade. Você não persegue as pessoas que te perseguem. Você trata bem quem fala mal de você. Você não explora o outro. O que está acontecendo? Escuta, de que planeta você veio? Aí você vai poder dizer assim, viu? Eu sou nascido do Espírito. Nem eu me discerno. Isso não sou eu, querido. O que você está vendo em mim é Jesus. A minha sogra é uma pessoa muito maravilhosa para mim. Eu amo minha sogra, de verdade. Vou falar um negócio, vocês não vão acreditar, né? Mas minha sogra é um tesouro mesmo. Mas minha sogra, no começo do meu casamento, ela fez de tudo para quando ela ficou sabendo que eu ia casar, ela não queria que eu casasse comigo. Estava certo, se eu fosse ela, eu também teria mesmo. Eu também pensaria o mesmo. E quando o Senhor nos deu a oportunidade de morar na mesma rua, minha sogra mora 4 casas depois da minha. A gente pôde conviver mais, andar mais, né? E o Senhor foi usando esta relação e foi aos poucos se revelando a ela, né? E esses dias ela foi na casa de uma conhecida nossa que trabalha com ouro. Ela queria consertar um brinco ou uma joia, não sei. E o marido dela é ourives. E ela foi na casa dessa amiga nossa. E essa amiga nossa é uma filha de Deus. E a filha dela está com câncer. Então ela teve que cuidar da filha dela, que é casada. A filha dela tem 2 filhinhos. A filha dela e o marido dela são muito amigos meus, né? E ela ficou 40 dias em São Paulo cuidando da filha, teve que deixar as coisas aqui, enquanto a filha estava se tratando em São Paulo. E ela acabou de chegar faz pouco tempo, e a mãe do genro dela, no caso a sogra da filha dela, caiu e machucou a coluna, a bacia, assim, e teve que passar por uma cirurgia. Vai entendendo a lógica do negócio. E a mãe da sogra da filha dela é uma senhora que deve ter mais ou menos uns 98. Eu acho que ela é gata, ela deve ter uns 115. Tô brincando. E ela é uma senhorinha velhinha. Quem que vai cuidar? Porque a filha cuidava dessa senhora, né? Então ela falou, não, traz aqui para minha casa. Traz aqui para minha casa. E aí ela ficou cuidando, né? E minha sogra chegou lá. E a tiazinha, a senhorinha de idade, às vezes ficava olhando assim no meio da conversa, e ela entrava, atravessava as conversas, ela era meio surdinha, ela é meio surdinha. E essa amiga nossa tratava com tanto cuidado essa mulher, se voltava para ela, olhava nos olhos. Vó, calma, vó, eu já vou, pode deixar. E aí minha sogra foi observando aquilo, né? E aí minha sogra chegou em casa e ela falou assim, Alexandre, eu posso conversar com você? Eu falei, claro. Eu estive na casa de fulano lá, aí essa história que eu contei, ela me contou. Sabe que eu vi? Eu percebi que eu não sou daquele jeito.
Ela olhava com uma paciência, com afeto, com carinho. Aí eu falei para minha sogra, eu falei, sogra, deixa eu explicar para você uma coisa. A fulana é feita do mesmo barro que eu e a senhora. O que a senhora está vendo na vida dela, nada mais é do que Deus. A senhora tocou em Deus. E quando você toca em Deus, você se descobre. Você começa a ver quem você nasceu para ser. Os teólogos do Pacto de Lausanne diziam que em Cristo Jesus nós vemos Deus como é e o ser humano como deveria ser. Porque senão, sogra, sabe o que acontece? A senhora é uma mulher bacana, a senhora é uma mulher batalhadora, a senhora é uma mulher honesta, a senhora é uma mulher trabalhadora, a senhora paga suas contas em dia. Você começa a achar que está tudo bem. Por quê? Porque existe um critério, um crivo do lado de fora, que comunica para a senhora que está tudo bem. Porque a senhora se avalia a partir deste crivo. Mas quando a senhora está diante de Jesus, você percebe que se Ele de fato é a verdade, a minha vida é uma mentira. Se Ele de fato é a vida, eu estou morto. E se Ele de fato é o caminho, eu estou perdido. E daí você clama misericórdia. Você vê que é algo que está para além de você. Nesse texto, os soldados precisavam de algo que rompesse a obviedade, né? Porque Jesus não era tão óbvio no processo. A religião é óbvia, a religião é clara. Sabe aquele crente que você chega na casa dele, está lá a Bíblia aberta, ele vai nos lugares, nada contra, ele entrega coisa, ele fala com você, a cada 2 falas que ele dá, ele fala um versículo bíblico para você. Tá igual o cara disse que estava na empresa, né? O cara era uma empresa grande e foram fazer um fechamento, um balanço e as coisas não estavam dando muito certo. E o cara daqueles crentes, daí ele pegou e falou pro chefe dele assim, Jeová Jiré. Nós sabemos que Deus proverá, né? Mas o cara não entende essa fala, né? É uma ideia, sabe? Essa pessoa, ela quase caricata. Enfim, não estou dizendo nada contra. Eu estou querendo dizer que o Evangelho é sempre essa estrutura que ela não é tão óbvia, mas ela é perceptível. Você não tem como andar com um filho e com uma filha de Deus e não perceber Deus. Porque quem comeu de Jesus Cristo se tornou corpo de Cristo. Quem morreu com Jesus ressuscitou para ser uma nova criatura. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, essa é a realidade que se nos aponta. Precisa deste sinal para identificar Jesus. Precisa do beijo traidor. O que diz um beijo? Afetividade, intimidade. Mas às vezes, tudo isso não significa nada se o meu coração não foi feito um com Jesus. Às vezes o meu beijo em Jesus serve justamente para isso, para atraí-lo. Às vezes a minha ida à igreja serve para dizer que eu sou o meu Salvador, que Deus me deve, porque eu fui à igreja. Às vezes a minha contribuição, às vezes a minha vida casta, às vezes a minha vida correta, são os beijos que eu vou dando em Jesus para atraí-lo. Para não valorizar o seu sacrifício. Porque eu gostaria, e isto é algo que está profundamente enraizado no coração de Judas, é algo que está especialmente fortalecido no coração de Judas. Judas, ele pertence a um grupo que gostaria que o Messias fosse de uma forma, que ele chegasse, estabelecesse
com poder e com o seu carisma e com a unção que estava sobre ele, uma estrutura política fosse formada em torno dele, e com esse poder ele então acabaria com a opressão de Roma. E quando ele se depara com um Jesus que frustra essas expectativas, um Jesus que veio dizer que quando você toma tapa numa cara você deve virar ao outro lado, ele está dizendo assim: não, esse cara não é o que eu esperava. Então, Jesus não é mesmo o que a gente espera, porque tudo que você espera de Deus precisa ser lançado por terra em Jesus. Jesus veio acabar com todas as nossas expectativas sobre Deus, porque o Deus que nós queremos é o Deus no qual nós queremos crer e não confiar. Nós queremos viver na perspectiva do crédito, nós queremos ser crente, mas a palavra de Deus diz que não é o crente que vive pela fé, a palavra de Deus vai dizer que é o justo que vive pela fé. O crente é aquele que acredita, que antecipa o crédito, esperando uma remuneração a contento depois. Ele está até disposto a se empenhar, a se dedicar, a se ofertar, a se envolver, desde que ele receba depois o crédito que ele antecipou, como aquele povo seguindo Jesus que diz assim: que sinal tu fazes para que creiamos em ti? Este crédito que se dá, ele é facilmente frustrado por Jesus. Porque Jesus pensa com a categoria do reino de Deus. E a categoria do reino de Deus é aquilo que é sustentado por uma cruz que funciona desde antes da fundação do mundo e que garante a ressurreição. É por isso que Jesus pode chegar para o pastor da igreja em Esmirna e dizer: cara, eu conheço a tua tribulação e eu conheço a tua pobreza, mas tu és rico. E eu conheço as blasfêmias dos que a si mesmo se dizem judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Satanás está para lançar alguns de vós na prisão, eu sei tudo isso daí. Vocês vão ter tribulação de mais 10 dias. Mas faz o seguinte, fica firme. Ser fiel até a morte, se for preciso. E dar-te-ei a coroa da vida. O vencedor jamais sofrerá o dano da segunda morte. Ó Senhor, como o Senhor pode dizer isto, Senhor, para este homem? O Senhor não está vendo o sofrimento? O Senhor não está percebendo a perseguição? O Senhor não está vendo a necessidade? O Senhor não está vendo o pessoal prendendo? O Senhor não está vendo o pessoal falando mal? O Senhor não está vendo? Estou vendo tudo isso, cara. Mas eu venci o mundo. Eu sou o primeiro e sou o último. Eu estive morto e ressuscitei. A sua vida está guardada nas minhas mãos. A sua vida não tem como dar errado. Por isso você pode viver aqui tranquilamente, que ainda que você morra, você vai viver. Mas a gente começou a se ver e a se perceber a partir de nós mesmos, e esse Deus da religião é criado em cima das nossas carências e das nossas expectativas que geramos sobre ele. De tal forma que, se eu sou filho de Deus, eu não posso ser assaltado, eu não posso ficar doente, nada pode acontecer de errado comigo, porque se isso acontece, daqui a pouco eu estou questionando Deus: Deus, cadê o Senhor? Onde é que o Senhor está? Filho, você não me viu? Eu entrei na sua história, eu assumi a sua causa, eu paguei o seu pecado, eu morri a sua morte, e eu ressuscitei para te fazer meu herdeiro, para te dar uma nova vida. E você está perguntando sobre mim, porque o seu carro bateu? Você está de brincadeira comigo, filhote. Você está perguntando sobre mim, porque as coisas não deram certo do jeito que você imaginava? Não, filho, isso aí é Papai Noel. Eu sou Jeová. Eu sou o que sou. Fica tranquilo, filho. Vive a sua vida tranquilo. Busca a justiça, busca a paz. No que depender de vós, tenha paz com todos. A santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Mas nós fazemos assim:
Deus é o meu prêmio. A cara de Deus é um espetáculo para mim, mas esse não é um espetáculo para todos, esse é um espetáculo para aqueles que de alguma forma satisfazerem os critérios de santificação. O que é? A roupa que eu uso? O que é? Os lugares que eu vou? Não. É as coisas que eu falo? É a igreja que eu frequento? Aí como Deus vai avaliar? Bom, esse cara aqui, ele foi bacana, olha, esse moleque estudou teologia, olha aí, ele se envolveu na igreja, olha, ele prega, olha, ele aparece na TV. Ah não, esse moleque aqui pode ver minha face. Não, brother. Não. Isso é mérito. Mérito não tem nada a ver com o evangelho. Evangelho é graça. Mérito, graça. Mérito, religião. Graça, evangelho. É porque eu sou. É porque eu sei de onde vou, de onde venho. É que eu ando nessa direção. Porque eu sei quem eu sou em Deus, porque eu me descubro em Deus, porque eu sei quem eu sou a partir do momento que Deus se revelou a mim, a partir do momento que eu olhei para a face de Jesus, eu vi Deus e me vi. Como Felipe questionando Jesus, Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta. E Jesus fala, filhão, o que você está falando, irmão? Quem vê a mim, vê ao Pai, eu e o Pai somos um. Ah, mas eu esperava Deus diferente, eu esperava um Deus que não suasse. Eu esperava um Deus power. Um Deus... Não, é que você espera porque você quer participar disso. Agora eu, filho, eu sou a inversão da cruz. Eu sou Cristo crucificado. Ora, o Deus crucificado inverte tudo que é expectativa que eu e você tenhamos de Deus. E nos convida a andar na mesma direção. Nos convida a viver a vida do Evangelho. A vida que vive cada dia como um presente de Deus. A vida que não se angustia pelo dia de amanhã. A vida que quer andar com o Senhor, que quer aprender do Senhor o que é ser gente, como o Senhor nos criou para ser. A vida sem chão, mas sustentado por uma palavra. Como que é uma palavra? Qual é a forma de uma palavra? Qual é a forma? Qual é a forma do bafo de Deus? Qual é a forma? Mas quando ele diz assim, sai do barco, você pisa no mar e o mar vira ladrilho, porque a palavra de Deus é quem nos sustenta. É a palavra de Deus que nos sustenta. É alguém que pode fazer qualquer coisa em favor de si mesmo e não faz. Calma, Pedro, você não sabe que eu posso dar um sinal de zap aqui e vem 12 legiões de anjos aqui para arrebentar com todo mundo? Mas que carrega um espírito que diz assim, eu não vim para destruir o homem, eu vim para salvar o homem. Salvar o homem do quê? Dessas estruturinhas claustrofóbicas, dessas estruturas ontem, rapaz, essa madrugada eu fui orar ao Senhor e fazia tempo que eu não orava daquele jeito, que eu não ficava nu daquele jeito. Desejo de ser. E a gente só pode ser em Deus. Se a gente quer salvar a nossa vida, se a gente anda em direção a nós mesmos, nós perdemos a nossa vida. A nossa vida se transforma num desperdício. A gente fica olhando sempre para nós a partir daquilo que não temos, nos vemos a partir da nossa carência. Não importa quantas coisas tenhamos, mas a gente sempre vai se ver a partir, nada irá nos satisfazer. Tentaremos o tempo inteiro, inclusive Deus serve nessa estrutura para satisfazer as minhas vontades. E nesse movimento eu consigo sorver até Deus. Nem Deus se torna mais satisfatório para mim.
Eu me decepciono com ele. Há quanto tempo estou convosco, sem jamais desobedecer uma das tuas ordens, e você nunca me deu um cabrito para eu queimar com os meus amigos. Estou decepcionado contigo. Estou profundamente decepcionado. Filho, tudo que eu tenho é teu. Do que você está falando, irmão? Estou profundamente decepcionado. Ó Deus, eu sou crente, dizimista fiel, onde já se viu. Ó Deus, eu oro, ó Deus, eu leio, ó Deus, eu sou bom, eu pago. Tá bom, filho, eu já conheço esse discurso. Bate no peito e diz assim: Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Aí a gente vai começar a conversar. Aí a gente vai estar na realidade. Amigo, o que você veio fazer aqui? Olha, o cara veio te trair, Jesus. Você vai chamar ele de amigo? O que o senhor está falando, Jesus? É assim que eu o considero. Ele pode ser um traidor, mas eu vim aqui para reconciliar ele comigo, com o Pai. A saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo, não imputando aos homens os seus pecados, e nos deu o ministério da reconciliação. O Evangelho produz isso em nós. Às vezes eu vejo questões do Evangelho gerando no meu coração inimizade contra alguém. Eu falo, bom, isso está errado. Pode gerar em alguém em relação a mim, mas não no meu coração. No meu coração, não. Eu não posso atribuir isso a Deus, ao Evangelho. Posso atribuir isso à religião. O fulano é batista, eu sou presbiteriano. Com os tais nem sequer comais. Não é? Não. O Evangelho é esta realidade de aproximação. Caso contrário, a gente quer cortar a orelha dos outros. A gente quer decepar, a gente quer agredir. E você olha um Deus entregue à cruz, confiado em quê? Confiado no Pai. Confiado no Evangelho. Eu estou seguro. Rapaz, isso é... Mas como que é? Como que funciona? Não, filho, sai andando. Mas como é que nasce de novo? Quantas pessoas chegam para mim e dizem isso? Pastor, o que eu tenho que fazer para nascer de novo? Eu falo, filho, o que você fez para nascer? Nada. Eu falei, então, continua do mesmo jeito. Eu fui pregar sábado passado numa outra comunidade, eu terminei de pregar e eu falei de uma experiência que eu tive, né? Que vocês já conhecem, que é aquela minha experiência com as escrituras, com o livro e com o filme. Aí na hora que terminou, eu nunca conto, né? Daqui a pouco vem pastor, eu queria saber qual foi o texto que o senhor leu, o livro que o senhor leu e o filme que o senhor assistiu. Eles querem ter a mesma experiência que eu tive a partir da receita do bolo. Eu falo, não, querido, não vou falar. Primeiro que é o seguinte, que você assistiu o filme que eu assisti, você choca. Você surta, né? Mas eu... Vai ler as escrituras. Falei, vai só falar com seu pai. Hã? É qual... Não, para vocês eu falo, é a última tentação de Cristo. Eu falo que eu choquei, né? Então, eu não vou passar a receita. Estão pedindo a receita. Quer o livro também? Só faltou o livro e o texto, né? A gente quer essa estrutura. O Evangelho é esta realidade que diz assim, ó, eu estou aqui para entregue ao Senhor como um culto vivo. Onde? Onde você estiver, irmão. No seu trabalho, na sua casa, onde você estiver vivendo. Jesus está claro dentro do texto que ele tem uma vocação. Ele diz assim, como pois se cumpririam as escrituras segundo as quais assim deve suceder? Ou seja, eu tenho uma vontade, ele vai expressar isso, né? Ele vai dizer, Senhor, se for possível, passe de mim esse cálice sem que eu beba.
contudo seja feita a tua vontade, não a minha. Tem um amigo no seminário que ele disse assim uma vez: depois você começa a se envolver na estrutura de igreja é o lugar mais seguro da terra, igual o Larry Crabb vai dizer, mas é difícil, gente. Eu volto e meia hora ao Senhor: Senhor, se for possível, afaste de mim esse cálice. Contudo seja feita a tua vontade e não a minha. Ele dizia assim: eu só queria ler a Bíblia e cuidar das ovelhinhas, né? Eu não sabia que tinha todas essas dinâmicas, essas lutas, esses enfrentamentos, né? E chega uma hora que você quer fazer as coisas do seu jeito, você quer trilhar a sua história. Eu falo que se eu pudesse escolher hoje diante do Senhor, eu falaria assim: Senhor, faz outra coisa na minha vida, cara. Mas sabe aquela sensação que você tem de que qualquer outra coisa na sua vida é desprovida de sentido? Na realidade, é um desperdício. Tenho na conclusão do meu TCC, agora sobre psicologia do esporte, tem um cara chamado Wilson, que ele é amigo de um jogador chamado Petkovic. Não sei se as mulheres não vão conhecer, não, né? Os homens conhecem. Em 2001, o Petkovic fez um gol na final do Flamengo e Vasco. E a bola foi lá no ângulo, assim, e ele saiu correndo. Ele teve um êxtase, ele levanta os braços assim, ele cai para trás, assim, ele fica uma semana com a dor nas costas por causa daquele gol. E esse amigo, na sexta-feira na sexta-feira anterior ao domingo, ele foi jantar com esse amigo, e esse amigo disse assim para ele assim: e aí, Pet, você está preparado para o jogo domingo? E aí ele falou assim: não vou jogar domingo. Ele falou: mas por que você não vai jogar domingo? Ele disse assim: porque eu não estou recebendo. O Flamengo só está pagando agora, antigamente o Flamengo não pagava. Aí o cara falou assim: Pet, você está precisando de grana? Aí ele falou: não, eu tenho grana. Aí ele falou: então deixa eu só entender um negócio aqui. Houve um dia, Pet, lá na Sérvia, lá da onde você era, que você pagaria para jogar um jogo desse. Final, Maracanã lotado, Flamengo e Vasco, Brasil. E pagar para jogar esse jogo faria todo sentido para você, porque você entendia que sobre você tinha um dom. O jeito de você bater na bola era diferente, você pensava diferente, as coisas que surgiam para você eram diferentes. De tal forma que você se sentia vocacionado para aquilo. Você encontrava sentido naquilo. E hoje você está me dizendo que você não quer jogar por causa de algo que você nem precisa? E outra coisa, Pet, deixa eu dizer um negócio para você. Você conhece o seu Zé, o seu João, o seu Manel? O seu Zé é um cara que ele não tem nenhuma identificação com a vitória, com o sucesso. A vida dele é meio triste, é pesada. E sabe o que vai acontecer? Ele trabalha sábado à tarde, até tarde, porque ele limpa o banheiro do shopping lá na Zona Norte. E ele vai sair de lá e ele vai passar na mercearia que ele tem caderneta, que ele anota. E ele vai comprar umas 6 cervejas da mais barata, ele vai comprar um quilo e meio de linguiça, uns 2 pães, tem que pagar a linguiça pra você, tô com dinheiro aqui. Ele vai comprar umas asinhas de frango, ele vai chamar a família, e ele vai se reunir. E se o Flamengo ganhar, meu irmão, ele vai experimentar uma alegria. E ele vai na segunda-feira trabalhar flutuando. Ele vai estar identificado com a vitória, com o sucesso. E você está fazendo isso só por causa de você. Você não pensa mais em ninguém. E ele abordou 2 aspectos de um camarada chamado Viktor Frankl, que desenvolveu uma escola de psicologia chamada logoterapia. E esse cara é crente, velho. Crente não, ele é justo, vou dizer, dentro do termo. Que é a ideia de entender-se como vocação. A grande sacada de Calvino, para mim, não foi nem essa questão de uma vez salvo. Para mim, a grande sacada de Calvino foi
o sacerdócio universal de todas as profissões. A Bíblia diz assim: quer você coma, quer você beba, quer você faça outra coisa qualquer, fazer tudo para a glória de Deus. E aí o Pet foi, deu os 2 passes para os 2 primeiros gols. O Flamengo precisava ganhar de 2 gols de diferença. Aos 43 do segundo tempo, acabando, o Léo Feldman marca uma falta a mais ou menos uns 30 metros do gol. E ele bate a falta, ela entra lá no ângulo. É um negócio espetacular de ver. E ele sai correndo. E ele depois conta essa história. A nossa vida pode ser vivida na dimensão da vocação, na dimensão de Deus, nas coisas mais simples da nossa vida. É algo que a gente não discerne. Eu abracei o Neymar e falei assim com ele assim, falei: Neymar, a palavra de Deus diz que Jesus, quando foi levantado aos céus, ele levou cativo o cativeiro e ele deu dons aos homens. E sobre a sua vida está um dom. O que as pessoas vão ver lá não é você. As pessoas vão lá para tocar no dom. Porque todo dom aponta para o doador do dom. É por isso que os poderosos desse mundo não querem que ele ponha a faixinha de Jesus. Porque eles sabem disso. Então, quando você faz algo inusitado, imponderável, impensável, isso aponta para Deus. Porque isso aponta para a forma de como o Espírito é. Você fala: pastor, você está falando de futebol, você está maluco? Eu estou maluco. É assim que eu entendo o Evangelho. O Espírito sopra onde quer. Você escuta a sua voz, mas você não sabe de onde vem, nem para onde vai. É nessa beleza, porque todo dom perfeito provém do Pai das luzes, diz a palavra de Deus. Eu falei: Neymar, é isso que as pessoas vão ver lá, mas os caras vão querer escravizar você. Não permita, porque Jesus levou cativo o cativeiro. Então, amados, o Evangelho não é óbvio. Óbvio é a religião, mas o Evangelho é algo perceptível na minha e na sua vida. Jesus pode ser visto em nós, porque é a expressão da vida. Não é a repressão da vida velha de Adão, é a expressão da vida nova de Jesus. Não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. E o viver que tenho na carne, aqui no chão da história, é vivido pela fé. Eu não vejo isso em mim, mas isto é uma realidade em mim, porque o Senhor assim o disse. Porque o amor de Deus está derramado no meu coração pelo Espírito Santo que me foi dado. Porque o Senhor disse: se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Eu posso viver com liberdade, com alegria, com leveza. Por quê? Porque Cristo morreu e ressuscitou. E a minha vida está segura neste fato. Eu morri com Jesus e eu ressuscitei com Jesus. Nada na história mais pode falar de mim, porque eu estou guardado na eternidade em Jesus Cristo. Quando Cristo se manifestar, eu também me manifestarei em glória com Ele. Amém, amados? Pai querido, te damos graças por esse tempo de comunhão e de meditação na Tua Palavra. Muito obrigado, Senhor. Opera isso de forma objetiva nas nossas vidas. Dá-nos a graça de descansar, ó Senhor, no fato de que o Senhor é. E dá-nos a graça de andar com o Senhor, sustentado pela relação que vai gerando entre nós confiança, de tal forma que a gente passe a confiar no Seu caráter, porque o Senhor é bom, Pai. Perdão porque a gente desconfia do Senhor, então a gente tem medo da Tua vontade, porque a gente acha que a nossa vontade é melhor do que a do Senhor. Mas tem misericórdia de nós, Senhor. Como um pai se compadece do filho, se compadece da gente. E dá-nos a alegria de andar contigo, de tal forma, Senhor, que a gente vai ganhando experiência e descansando no Teu amor e no Teu poder, que se manifesta em Cristo crucificado e ressurreto. Te amamos, é em nome de Jesus que nós oramos e pedimos também, Pai, que o Senhor repreenda da nossa vida todo mal. Que Satanás não tenha escora em nós, que o nosso coração seja liberto de toda raiz de amargura, Senhor. Que as nossas mentes possam ser libertas de todo sofisma e de toda fortaleza que se levanta contra o conhecimento de Jesus. E que o Senhor possa ser visto em nós, de tal forma que as pessoas sejam abençoadas na relação conosco. Não de forma óbvia, Senhor, mas de forma perceptível. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém.
Amém.